There's something about the music that makes me feel right. There's something about the music that takes me so high. Bom, pessoal, e dia 14 foi o Dia Mundial do Diabetes. E hoje, para a gente entender um pouquinho como funciona o diabetes e o que é, eu estou aqui com a doutora Gisele, que ela vai explicar um pouquinho para a gente, para você também tomar os cuidados desde prevenção e também até mesmo se você por acaso tem. Então, seja bem-vinda, Gisele. Tudo bem, Tânia? Olha só, qual que é hoje a maior procura no seu consultório? É mais crianças, adolescentes, mais idosos? Como que funciona? Para o diabetes, o principal público são os idosos, né? A doença atinge muito mais as pessoas mais velhas do que crianças e adultos jovens. E isso, doutora Gisele, pode ser decorrente também à qualidade da vida que a pessoa tem, desde a alimentação, se ela praticou exercício físico, porque como apareceu na fase que a pessoa está mais idosa, isso pode ser devido à alimentação também? Boa pergunta, Tânia. Assim, o diabetes, ele é uma doença multifatorial. Então, assim, tem vários fatores que interferem, entre eles genética. Então, quem é filhos de diabéticos tem muito mais chance de ter diabetes. Então, além da genética, é estilo de vida. Da estilo de vida, pontuo alimentação. Então, quem não tem uma alimentação saudável, não pratica atividade física e começa a ganhar peso, isso são fatores de risco para desenvolvimento do diabetes. A gestação é fator de risco também. E o envelhecimento da população também é fator de risco para o diabetes. Então, ela é uma doença multifatorial. Todos esses fatores interferem na chance da pessoa desenvolver diabetes. Nossa, doutora Gisele, o diabetes ele é um dos índices que tem mais mortalidade do mundo, né? É uma das doenças que mais tem mortalidade do mundo. Porque o diabetes hoje, a gente estima que 460 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. Então, é uma doença extremamente prevalente. Aqui no Brasil tem em torno de 15 milhões de pacientes diabéticos, né? E o diabetes é uma doença que atinge todos os sistemas, então ela complica em todos os sistemas. Então, o diabetes aumenta o risco da pessoa desenvolver retinopatia diabética, isso pode levar até a cegueira. Aumenta o risco do paciente ter um AVC ou um infarto, aumenta o risco de ter perda de função renal e ir para diálise, aumenta o risco de desenvolvimento de trombose nas pernas, de neuropatia, com risco de amputação. Olha, se quiser eu fico a manhã inteira só falando de complicações do diabetes. E isso gera uma mortalidade muito alta, não só a mortalidade, como morbidade associada à doença. Olha só, e sabe o que é engraçado? Porque assim, as pessoas, quando na verdade está no limite ali do problema do diabetes, que ela percebe que tem que buscar um tratamento. Perfeito. Então, os pacientes diabéticos, eles atrasam no tratamento. Às vezes eles só começam a tratar de uma forma adequada quando o diabetes está começando a complicar. Isso é um atraso no tratamento diabético. Então ele perdeu uma janela de oportunidade, que é você tratar precocemente a doença. Quanto mais cedo a gente instala o tratamento adequado, maior a chance de sucesso do tratamento e assim menor o risco de complicações. E qual que geralmente você faz o diagnóstico pelos exames. Sim. E daí esses exames, o pessoal de casa, eles têm que fazer com uma frequência? Qual que é a orientação? Aqueles pacientes que eu falei que são do grupo de risco, que, por exemplo, são filhos de diabéticos, ou estão ganhando muito peso, estão acima do peso, são sedentários, ou pessoas mais velhas, tem que fazer de uma forma mais frequente. Mas a orientação é uma vez ao ano, se caso tiver alterado, daí faz com uma frequência menor, né? A gente considera diabetes quando a glicose está acima de 126 em jejum. Isso é o diagnóstico. Mas o normal é até 99. Então tem um grupo de pessoas que estão entre 99 e 126 de glicose de jejum, que nós consideramos como pré-diabetes, que são pessoas é um grupo de risco para o desenvolvimento da doença. E essa é uma oportunidade da pessoa mudar o estilo de vida e ainda reverter esse quadro. Se caso ela não consiga reverter, ela vai progredir para um diabetes clínico. E olha só, doutora Gisele, esse tratamento, vamos dizer, nesse curto período ali de 99, o exame é 126, né? Isso. Nesse período, a pessoa ela pode buscar o quê? Primeiro passo para reverter?
é mudança de estilo de vida, o mais importante. Desde a Então, alimentação e tudo. Isso. Às vezes as pessoas acham que o tratamento do diabetes é parar de comer doce. Uhum. Porque elas associam que o excesso de açúcar no sangue vem da comida. Então, se ela parar de comer doce, ela resolve o problema. Isso é muito importante você falar, porque... E isso não é verdadeiro. Então, assim, além claro que a gente orienta que reduza o consumo de doces e carboidratos simples, como pão, arroz, né? Mas além disso, a pessoa tem que aumentar o consumo de vegetais, de frutas, né? Evitar comida industrializada, lanches, fazer atividade física contínua o ano inteiro, emagrecer, se mantendo um peso saudável, e tudo isso que são as mudanças de estilo de vida necessárias. Além de não ser muito estressado e ter boa qualidade de sono. Então é muito mais complexo do que simplesmente deixar de comer doce. E o sono, doutora Gisele, também influencia também no diabetes? Tanto no diabetes quanto no risco de obesidade. O tratamento do diabetes, ele é baseado em medicamentos, tratamento com insulinas e eventualmente tratamento cirúrgico, né? O tratamento cirúrgico que a gente mais faz é cirurgia bariátrica, nos pacientes que têm obesidade grau 2 ou obesidade grau 3. E isso pode melhorar os índices glicêmicos a ponto da pessoa parar a medicação. Eventualmente não para, mas melhora bastante os níveis, né? Bom, doutora Gisele, eu agradeço imensamente sua participação no TM Saúde. Eu tenho certeza que depois dessas dicas tirou muitas dúvidas, eu tenho certeza do pessoal de casa. Eu agradeço imensamente sua participação e quero mais vezes você no TM Saúde. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.